Todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Sobre isso que eu quero pensar com você. A verdadeira alegria. Onde encontrar? Em quem encontrar? Há algo que as pessoas chamam de teologia da felicidade. A teologia da felicidade consiste em apresentar o ensino bíblico de que a felicidade que o homem tanto procura somente é encontrada em Deus. A alegria que o homem está buscando, procurando, entregando-se de corpo e alma para tê-la, para obtê-la, para encontrá-la, somente Deus pode conceder. A Bíblia questiona: separado de Deus, quem pode alegrar-se? Eclesiastes capítulo 2, o verso de número 25. Deus, ao criar o homem, pôs a eternidade no seu coração. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. De tal maneira que o homem só será eternamente alegre, eternamente feliz, após encontrar-se com o seu Criador, após recebê-lo como o Senhor e Salvador. Há no homem um vazio tamanho de Deus, disse Dostoiévski. Há, entretanto, uma luta que tem atravessado séculos. Que luta é esta? A luta entre o Deus vivo e os ídolos, entre o cristianismo e o paganismo. Atualmente vivemos grande confusão espiritual, quando o paganismo ameaça solapar os conceitos básicos da fé cristã, principalmente o de Deus. Precisamos, portanto, diferenciar o conceito bíblico de Deus, a alegria bíblica, o prazer bíblico, a felicidade bíblica, daquele que o mundo quer inculcar, quer ensinar, quer fazer descer ao coração das pessoas. Você precisa conhecer e saber a respeito da natureza de Deus. Jesus afirma: Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus ensina que Deus é uma pessoa. A personalidade de Deus é apresentada na Bíblia por nomes pessoais. O Senhor falou com Moisés: eu sou o que sou. Pela utilização de nomes próprios, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Jesus também nos fala da substância do ser de Deus, é espírito. Há duas substâncias somente, matéria e espírito. O mundo é matéria e Deus, os anjos e as almas dos homens são espíritos. A substância espiritual de Deus é puro espírito, sem mistura com a matéria, sem partes ou paixões corporais. As qualidades ou propriedades de sua substância espiritual pessoal são seus atributos. Nós acompanhamos os estudiosos e dentre eles eu posso citar um dos mais conhecidos, Luiz Berkoff. Ele classifica os atributos de Deus de duas maneiras: aqueles que são incomunicáveis e aqueles que são comunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que salientam o ser absoluto de Deus, os quais ele não comunica às suas criaturas. Esses atributos são conhecidos como naturais, são eles: a onisciência,
Deus conhece todas as coisas, a onipotência, Deus tem todo o poder, a onipresença, Deus está em todos os lugares, a imutabilidade, Ele não muda, a unidade, Ele é um ser único, a infinidade, isto é, a isenção de toda e qualquer limitação, a qual atinge a sua perfeição absoluta, a sua eternidade e a sua imensidade. Deus é este ser. Somente nele nós podemos ter alegria plena e completa. Os atributos comunicáveis são aqueles que expressam por meio da relação de Deus com as suas criaturas. São conhecidos como atributos morais, são eles: santidade, justiça, misericórdia, bondade, amor. Deus manifesta-se, Deus se fez conhecer, Deus se deu a conhecer e permitiu que nós tivéssemos estas verdades absolutas sobre Ele, na palavra dEle. Então eu concluo, dentro desta ótica, que fora de Deus não há felicidade, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Eclesiastes capítulo 2, versos 24 e verso 25. Não existe a possibilidade de alegria quando o homem está separado de Deus. Fora de Deus só tem tristeza e pessimismo. A vida sem Deus, ela não tem razão de ser. Meus queridos e amados irmãos, só pode ter alegria plena aqueles que se lembram que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. O rei Davi disse assim: o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente, pois o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Salmo 9, verso 18 e o verso 19. Lembre-se que a origem do pessimismo está no afastamento de Deus. Separado de Deus, quem pode alegrar-se? Enquanto o homem estiver longe de Deus, ele será infeliz, medroso e pessimista. Então o que você está esperando? Em nome de Jesus, aproxime-se de Deus. Há um princípio chamado de visão monista. A visão monista da vida é totalmente pessimista. Considera o mundo e a vida como essencialmente maus. Um princípio masoquista: viver é sofrer. Contudo, a Bíblia ensina-nos, a Bíblia mostra-nos uma visão otimista: alegrai-vos sempre no Senhor. A vida é atribulada e difícil, sim, mas Deus é a fonte da nossa alegria. E aí eu encerro com a famosa passagem do profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Alegria verdadeira somente nele, no Deus da sua salvação. Alegre-se nele, ainda que você perca tudo, ainda que tudo se vá, ainda que você não tenha nada, você tem Deus. E Deus é suficiente para trazer alegria ao seu coração. Samuel Mexias canta: todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, porque nele nós temos alegria plena.